Bem-vindas e bem-vindos ao O Debate. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias do Robert Cialdini, naquele livro super influente, As Armas da Persuasão. Ele basicamente desvenda os princípios psicológicos que regem a influência, né? E foca muito em como a gente usa atalhos mentais, o tal do clique-zoom, para conseguir navegar nesse mundo moderno que está cada vez mais complexo, cheio de informação por todo lado. E é daí que surge a nossa questão de hoje, que vem direto do livro. Com essa avalanche de informação, essa nossa dependência dos atalhos vira um convite quase inevitável para a manipulação. Ou será que a consciência, o pensamento crítico, ainda são defesas que funcionam? Eu vou defender que sim, a consciência nos oferece uma defesa robusta. E eu, por outro lado, vou argumentar que, na verdade, essa nossa vulnerabilidade à manipulação, ela está crescendo, sabe? E se tornando quase uma condição inescapável na sociedade de hoje. Olha, a minha visão é que conhecer esses mecanismos nos fortalece sim. Quando a gente entende os 6 princípios universais que o Cialdini mapeou: reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, afeição, autoridade e escassez, a gente se equipa para reconhecer quando estão tentando usar isso contra nós. Por exemplo, você identifica um brinde que não esperava. Não como um gesto de pura generosidade, talvez, mas como uma possível tática para ativar aquela regra da reciprocidade, né? Ou quando você percebe aquele senso de urgência todo em cima de um produto escasso. Aquilo pode ser só uma pressão artificial para você decidir mais rápido. Estar consciente desses gatilhos dá pra gente a chance de interromper a resposta automática, o clique-zoom, e ligar o nosso raciocínio crítico. O próprio Cialdini, ele oferece estratégias de defesa. Questionar a intenção real por trás de um favor, sabe? Talvez redefinir aquilo mentalmente, tipo, ok, isso é marketing, para anular o sentimento de dívida. Ou avaliar uma proposta pelo que ela realmente vale, não importa o quanto a gente simpatizou com o vendedor. Por isso, eu defendo que com vigilância, com informação, a gente consegue sim manter nossa autonomia e fazer escolhas mais conscientes, mesmo nesse bombardeio de persuasão. Já eu vejo isso por um ângulo um pouco diferente. Eu acho que a própria complexidade, o volume de informação do mundo de hoje, eles nos forçam a depender ainda mais desses atalhos. Não é nem questão de preguiça mental, sabe? É quase uma necessidade para a gente conseguir lidar com essa sobrecarga cognitiva toda. E muitas dessas respostas, desse clique, zoom, elas estão muito arraigadas, elas operam no automático. E isso é crucial muitas vezes, são movidas por emoção, por processos que a gente nem percebe, inconscientes. Pega o efeito Aurélia, por exemplo, que está ligado ao princípio da afeição. Aquela tendência quase irracional de achar que gente bonita é mais inteligente, mais capaz, tudo sem analisar direito. Ou pensa na febre da competição, que o princípio da escassez pode gerar. A gente começa a valorizar mais uma coisa só porque os outros querem ou porque parece que vai acabar logo. E muitas vezes isso é criado artificialmente, né? Os exploradores, como o Cialdini chama, eles sabem disso muito bem e usam essas nossas tendências com uma sofisticação que só aumenta. A simples consciência intelectual dos princípios, tipo, saber que eles existem, não funciona como um escudo mágico, sabe? Principalmente quando a gente está sob pressão, ou estressado, ou simplesmente cansado mentalmente. O próprio autor conta que caiu nessas armadilhas, mesmo sabendo delas, como quando ele se inscreveu lá no seminário de meditação transcendental ou comprou um pacote de entretenimento que nem queria. O epílogo do livro reforça muito isso. A gente precisa desses atalhos para funcionar no dia a dia. Então, essa vulnerabilidade não é só um risco aqui e ali. Ela é quase uma característica inerente à nossa forma de processar a informação hoje em dia. Vamos aprofundar um pouco essa questão da automaticidade? Você fala da possibilidade de pausar e refletir, mas muitas vezes a reação é tão rápida, tão visceral, que ela vem antes da consciência, né? Peguemos o princípio da autoridade. Os experimentos do Stanley Milgram, ok, com todas as questões éticas, mas eles mostraram de um jeito muito forte como a simples percepção de autoridade pode levar gente comum a obedecer ordens que vão contra os próprios valores.
Não é a lógica que manda ali, é o símbolo da autoridade. Cialdini detalha como meros símbolos, um título antes do nome, um uniforme, um terno bem cortado, podem disparar essa nossa deferência automática, mesmo que a autoridade não seja legítima ou nem tenha a ver com a situação. É só lembrar daquele golpe do fiscal de banco que ele cita no livro, onde o terno do cara era a peça-chave para ele parecer confiável. Ou a influência sutil da beleza física. O efeito auréola faz com que pessoas atraentes sejam julgadas como mais inteligentes, mais competentes, até menos culpadas em julgamentos. Tudo de forma inconsciente. E a escassez, aquela reação quase de briga mesmo, pela competição por um item limitado, como nos exemplos dos leilões ou na tática de venda de carros do Imor do autor, muitas vezes gera uma adrenalina que turva o nosso julgamento sobre o valor real daquilo ou se a gente precisa mesmo daquilo. A consciência pode até vir, sim, mas muitas vezes ela chega depois que a decisão já foi tomada ali no calor da emoção. Uhum. Eu compreendo a força desses exemplos. Claro, a automaticidade é real, mas ela não é um destino inevitável, sabe? A consciência pode funcionar exatamente como um interruptor para esse piloto automático. O primeiro passo para a gente desarmar uma tática é conseguir reconhecer ela. Quando eu percebo que um vendedor está usando, por exemplo, a técnica do pé na porta, sabe? Aquele pedido pequeno, inicial, fácil de aceitar, para depois vir com um pedido maior relacionado, eu posso daí avaliar esse segundo pedido pelo que ele é, pelos méritos dele, livre daquela pressão interna de eu já disse sim uma vez, tenho que ser coerente. Da mesma forma, se eu identifico a estratégia da rejeição seguida de recuo, que é quando fazem um pedido enorme primeiro, que você provavelmente vai recusar, para depois fazer um pedido menor, que era o objetivo desde o começo, e esse segundo pedido parece uma concessão, eu posso tratar essa segunda solicitação como ela realmente é, uma nova proposta, e não uma gentileza que me obriga a retribuir. Entende? O Cialdini mesmo nos dá essas ferramentas de contra-ataque mental. Ele sugere redefinir a situação. Aquele brinde não é um presente, é marketing. A simpatia repentina do vendedor não tem a ver com a qualidade do produto. Ele também aconselha a gente a prestar atenção aos nossos sinais do estômago, sabe? Aquela sensação física de desconforto quando a gente está quase cedendo a algo contra a nossa vontade, só por pressão de coerência. Ou aos sinais do fundo do coração, que nos alertam se a afeição por alguém está levando a gente para uma decisão ruim. Consciência não elimina o atalho, mas ela devolve para a gente a capacidade de escolher se a gente quer seguir por ele ou não. Certo, você ressalta essa escolha que a consciência permite, mas talvez você subestime um pouco o ambiente em que essa escolha tem que ser feita. A mesma era da informação que você mencionou como fonte de capacitação, ela é, paradoxalmente, o que nos torna mais dependentes dos atalhos. Sim, a gente tem acesso a um volume de dados que nunca teve antes, mas como Cialdini mesmo aponta lá no epílogo, informação bruta não é a mesma coisa que conhecimento, né? Ela precisa ser selecionada, processada, avaliada, colocada em contexto. Tudo isso exige tempo, exige energia mental, exige capacidade cognitiva, recursos que parecem cada vez mais escassos na nossa rotina super acelerada, super fragmentada. O resultado prático disso é que quanto mais informação bombardeia a gente, maior a nossa necessidade de recorrer a simplificações para conseguir dar conta do recado. O exemplo do FBI lá em Waco, que o Cialdini usa no epílogo, é bem forte nisso. Durante aquele cerco longo, a agência estava tão sobrecarregada com dados, com informações, que acabou ignorando detalhes cruciais e recorrendo a respostas baseadas em estereótipo, impressões internas. E o resultado foi trágico. A velocidade e o volume das mensagens persuasivas que chegam pra gente todo dia, publicidade direcionada em rede social, notificação piscando o tempo inteiro, ciclo de notícia que não para nunca, isso simplesmente ultrapassa a nossa capacidade de manter uma análise crítica ligada o tempo inteiro. Usar o clique zoom não é uma falha ocasional, virou quase o modo padrão de operação para muita gente. Entendo o ponto sobre a sobrecarga ser um fator que nos empurra para os atalhos, com certeza. Mas a gente também não pode ignorar que essa mesma era digital nos oferece, também, ferramentas muito potentes de defesa. O acesso à informação, mesmo sendo massivo,
Ele permite sim a verificação. A gente pode checar a reputação de uma fonte, pode ler várias avaliações sobre um produto e aprender a filtrar aquelas que são obviamente falsas, né? Comparar preços, especificações, buscar análises de especialistas independentes. Tudo isso ajuda a neutralizar aqueles apelos enganosos à autoridade ou à aprovação social que foi manipulada. O próprio livro do Cialdini e outros materiais que educam a gente sobre psicologia social, sobre táticas de persuasão, são frutos dessa era da informação e aumentam nossa capacidade de defesa. Em vez de sermos só vítimas passivas dessa sobrecarga, a gente pode se tornar consumidores, cidadãos mais estratégicos, usando a informação disponível para aprofundar a análise justamente naqueles momentos, naquelas decisões que realmente importam mais. Não é questão de analisar tudo o tempo todo com a mesma lupa, mas de desenvolver a sensibilidade para identificar quando uma pausa, quando uma investigação mais profunda é necessária e saber usar as ferramentas que a gente tem para isso. Mas essa defesa, ela não leva em conta a sofisticação que está sempre crescendo do lado da exploração. Os aproveitadores não ficaram parados no tempo, né? Eles também leram Cialdini e vão além. As táticas se adaptam, ficam mais sutis, mais integradas no nosso dia a dia, quase invisíveis. Pensa no uso estratégico de pequenos compromissos online, curtir uma página, responder uma enquete boba, baixar um e-book grátis. Tudo isso vai pavimentando o caminho para pedidos maiores lá na frente, explorando nossa necessidade de parecer coerente. Pensa no microtargeting que a coleta massiva de dados permite hoje. Mensagens persuasivas feitas sob medida para cutucar exatamente as nossas inseguranças, os nossos desejos, os nossos vieses. Últimas unidades, aqueles contadores regressivos, e de prova social, influenciador pago para parecer espontâneo, rede de robô comentando positivamente, avaliação comprada. Hoje em dia é uma indústria sofisticada. Cialdini usa aquela analogia ótima da fêmea do vagalume Photuris, que imita o sinal de luz de outra espécie para atrair e devorar os machos. Os exploradores modernos fazem algo parecido. Eles aprendem a simular autenticidade, afinidade, autoridade, consenso, para acionar nossas respostas automáticas de um jeito cada vez mais eficaz. A defesa, nesse cenário, parece que está sempre correndo atrás, tentando identificar um alvo que muda de forma, que se camufla melhor a cada dia. A sofisticação na forma como eles exploram aumenta, eu concordo com isso. Mas a essência psicológica que eles querem atingir, essa permanece a mesma. São os 6 princípios fundamentais que o Cialdini descreveu. E é justamente no reconhecimento desses padrões básicos que mora a nossa capacidade de defesa, mesmo diante de táticas novas, sabe? A pressão sutil que a gente sente depois de fazer um pequeno favor ou um compromisso ainda é uma exploração do princípio da coerência. Uma alegação repentina de escassez, mesmo que ela venha digitalmente, de forma talvez artificial, ainda apela para o nosso medo de perder algo, ainda ativa o princípio da escassez. Um especialista dando opinião sobre algo fora da área dele, ainda é uma tentativa de usar indevidamente o gatilho da autoridade. Um elogio que é claramente interesseiro ainda busca ativar o princípio da afeição. A chave é conseguir identificar o padrão por baixo da roupa nova da tática, entende? As defesas que o Cialdini sugere muitas vezes são simples, mas continuam eficazes contra esses padrões. Questionar ativamente a real expertise e a idoneidade daquela suposta autoridade. Se perguntar, eu realmente preciso disso ou só estou sendo influenciado pela ideia de que é raro? Separando o desejo de ter da utilidade real daquilo. Reconhecer e simplesmente descartar a bajulação óbvia ou a criação de uma falsa semelhança. E como Cialdini propõe lá no final do livro, a gente tem também um poder coletivo, o de resistir ativamente e até boicotar quem usa essas armas de forma antiética, falsificando os gatilhos. Isso não só protege a gente individualmente, mas ajuda a preservar a utilidade desses atalhos para quando eles são usados de forma legítima. A batalha pela nossa autonomia cognitiva, eu acho que ela não está perdida, não. Então, para recapitular a minha posição, eu reafirmo que a consciência desses princípios da persuasão, como o Cialdini desvendou para a gente, nos fornece sim as ferramentas essenciais para a autodefesa.
Ao entender como a reciprocidade, a coerência, a aprovação social, a afeição, a autoridade e a escassez funcionam e como podem ser manipuladas, a gente ganha a capacidade de detectar tentativas de influência que não são legais, que são indevidas. Isso permite que a gente acione o nosso pensamento crítico, saia daquele modo automático clique, zoom, e tome decisões mais alinhadas com nossos interesses e valores de verdade, preservando a nossa autonomia. E eu concluo reiterando a minha preocupação central. A crescente complexidade do mundo moderno, esse dilúvio de informações, na minha visão, não nos deixa muita escolha a não ser confiar mais e não menos nos atalhos mentais para conseguir dar conta da realidade. A natureza profundamente automática e muitas vezes inconsciente dessas respostas, junto com a sofisticação cada vez maior de quem busca explorar isso para benefício próprio, cria, ao meu ver, uma vulnerabilidade que é sistêmica. Eu acredito que essa luta contra a manipulação indesejada é uma batalha constante e talvez uma batalha cada vez mais desafiadora nessa nossa sociedade hiperconectada. Funcionalmente desses atalhos mentais para simplesmente conseguir navegar a complexidade da vida. Por outro lado, essa mesma dependência, que é quase inevitável, cria a vulnerabilidade à manipulação. É uma dança constante entre os nossos processos automáticos e a nossa capacidade de ter um controle consciente. Exatamente. E compreender essas forças em jogo com base nas análises que o material do Cialdini traz é, sem dúvida nenhuma, muito valioso para todos nós que estamos aí tentando navegar nesse cenário persuasivo que nos rodeia o tempo todo. A gente espera que essa nossa troca de ideias aqui estimule a reflexão sobre a nossa própria suscetibilidade e sobre as estratégias que a gente pode ou talvez não possa empregar para se proteger. E fica claro o convite para explorar mais a fundo cada um desses princípios e as suas nuances, que são detalhadas de forma riquíssima lá na obra original.